Fala galerinha, beleza? Como vocês estão? Tudo certo, nada resolvido? Hoje eu vou abordar um tema aqui que é manutenção. Manutenção, né? Em geral dessa moto da F800 GS. Pra quem não sabe, eu estou agora atualmente em 2019 com a F800 GS, tá? Então quero abordar agora com vocês todo o esquema de manutenção que envolve essa moto. E esse tema eu falei um pouquinho há uns 4 anos atrás, que eu tive uma parecida, que essa daqui é uma 2012, né? Eu tive uma 2013. Então, mais ou menos eu vou falar, mas eu vou falar agora com um pouquinho mais números, com um pouquinho mais de propriedade com relação à moto. E querendo ou não, a gente acaba fazendo um comparativo, tá? Não tem jeito, a gente vai fazer comparativo com outras motos. E eu abri essa parte também para falar um pouquinho de manutenção por conta de uma pergunta que eu tive lá no canal, falando um rapaz, se eu não me engano é Luan o nome dele. Eu comentei com ele, ele comentou comigo, ele falou assim: eu ganho R$2.000 por mês, eu consigo manter uma moto dessa? Então aí eu quero que vocês concluam o final do vídeo, sempre lembrando, ele recebe isso, não quer dizer que ele pode gastar isso, tá? Então ele falou mais ou menos pra mim, nas perguntas lá que eu fiz pra ele, uns 1.500. Eu vou falar um pouquinho com relação à manutenção, aí vocês concluem se sim, se dá realmente pra manter ou não, tá? Eu vou explicar tudo e vocês vão tomar a conclusão de vocês e eu vou passar a minha, tá bom? Então é assim, ó. Primeira coisa, como funcionam as manutenções? Se você pega uma moto zero, você tem que fazer todas as manutenções na concessionária, tá? Então, isso daí já tem um custo mais elevado, porque a concessionária tem que manter a garantia dela. Ela tem uma série de coisas que uma troca de óleo lá que você vai gastar em outro lugar, vamos colocar R$200, troca de óleo e filtro. Na concessionária você vai acabar gastando R$300, R$400, tá? Dependendo do que for ser trocado, tá? Eu tô falando mais ou menos aí óleo e filtro, tá? E o custo da manutenção, que é a pessoa que vai fazer a troca, beleza? Funciona da seguinte maneira: quando eu faço um comparativo de manutenções, ou quando eu vou falar de manutenções, eu tenho que falar de outros veículos para vocês tomarem como base quais são os gastos que você tem em comparação com outra moto. Por exemplo, essa moto aqui, ela faz a autonomia dela é cerca de 16 por litro a 18, 20, dependendo da tocada, tá bom? Então vai depender muito da mão da pessoa. Se toda hora eu saio acelerando assim, com certeza eu tô gastando mais combustível, tá? Mas é o que eu falo pra todo mundo que quer ter uma moto grande. A partir das 400 cilindradas, esquece consumo. Porque você tá prezando outros níveis. Você tá prezando mais a segurança, você tá prezando mais velocidade, você tá prezando mais conforto, você tá prezando outras coisas, tá? Você tá prezando a potência. Então você preza outras coisas quando você tem um veículo de alto porte. Hoje eu trafego todo dia com a moto mais de 50 km. Tem gente que anda muito mais que isso, mas eu trafego muitas das vezes em locais assim, igual esse, que é Marginal. Trafego em 23 de Maio, Raposo Tavares, Rodoanel. Então com isso, eu preciso de uma segurança para frear, eu preciso ter mais agilidade. E eu não estou prezando no momento a economia, porque senão eu teria uma moto pequena. Eu estou prezando mais a segurança e o conforto, tá? Então, tendo isso como base, eu falei que ela faz de 16
a 20 km por litro, tá? Então vai depender da tocada. A média aqui pra mim é 16, 17 km por litro. Então com isso, se eu for comparar com outra moto, por exemplo, a Falcon que eu tive anterior a essa, ela tava fazendo 12. É uma moto mais antiga, é carburada. A carburação dela, querendo ou não, é um tipo de moto mais gastona, tá? Então, é o perfil da moto, é o tipo da moto. Não tem jeito. Ela é mais gastona. Então, se eu for comparar ela com essa daqui, eu tô na vantagem em questão de consumo de combustível, tá bom? Aí, quando eu vou falar... Tô falando de consumo combustível. Agora, quando eu vou falar de manutenção, aí são as manutenções corriqueiras, que é óleo, filtro, pastilha, pneu. São outras coisas que, querendo ou não, você tá com uma moto de grande porte, você vai gastar mais. Só que aí tem uma forma diferente. Uma moto menor, você troca entre 1.000 e 3.000 quilômetros, faz a troca de óleo e filtro, tá? Por que eu falo óleo e filtro? Porque toda vez que você vai trocar o óleo e vai trocar o filtro, aliás, vai trocar o óleo, eu recomendo trocar o filtro, porque todas as impurezas ficam no filtro, tá? Então, é primordial trocar o filtro junto com o óleo. Então, eu tava falando, a moto pequena, ela gasta, você troca óleo a cada 1.000 até cada 3.000, dependendo da moto e dependendo do tipo do óleo que você coloca. Um óleo mais barato, ele vai ter menos viscosidade e automaticamente vai acontecer o quê? Você vai ter que gastar. Você vai ter que trocar o óleo com mais frequência, tá? Então você trocaria a cada 1.000 com um óleo mais barato, que geralmente é feito isso. Você economiza de um lado, mas acaba tendo uma rotatividade. Mas por que a gente troca óleo da moto a cada 1.000, a cada 3? E numa moto grande você troca a cada, vamos supor, a cada 8. Funciona da seguinte maneira. Essa moto aqui, por exemplo, ela tem refrigeração, ela tem um radiador, ela tem uma ventoinha. Então com isso faz com que o motor mantenha uma temperatura ideal. Diferente... Deixa eu ir mais devagar que deve estar muito vento aí, né? Ó, diferente daquela moto que não tem radiador ou não tem um arrefecimento. Então automaticamente ela fica numa temperatura elevada, desgasta mais as peças, tá? Então a vida útil do motor diminui. Desse tipo de moto não. Por quê? Porque é um motor que tem uma refrigeração, que tem um motor que você não precisa andar em rotações altas o tempo todo, tá? Então já temos uma diferença aí em quilômetros para trocar o óleo, para trocar o filtro. O que acontece? Se você trocar na concessionária, como eu falei, você vai gastar mais. Se você trocar diretamente com um mecânico de confiança, sempre recomendo um mecânico que trabalhe com motos de alta cilindrada, tá? Se você trabalhar trocar o óleo, o filtro com uma pessoa, você vai economizar 100, 150 reais, dependendo do profissional, tá? Entre a concessionária e o profissional que você escolher para fazer essa troca de óleo e filtro, tá bom? Agora acontece o seguinte: eu tô lá, vou trocar o óleo e o filtro. Eu vou gastar quanto na concessionária? Em torno de 380 reais. Que isso pode ser dividido, tá? A moto grande, ela tem um gasto da seguinte maneira: até 40.000 quilômetros você vai fazer trocas básicas. E a pastilha você pode ou não trocar lá na concessionária, que concessionária sempre vai cobrar um pouquinho mais alto, tá? Ela vai cobrar por conta de todo o suporte que ela tem, como eu comentei pra vocês. Então você trocando diretamente com outra pessoa, comprando uma pastilha paralela, sempre se você pensar no paralelo, você tem que sempre pensar no que a moto
precisa, no tipo de frenagem dela, no que ela vai aceitar ou não. Por que que eu tô falando isso? A moto, essa moto aqui, ela anda numa certa velocidade, correto? Se ela anda numa certa velocidade, a frenagem minha vai ser maior e vai esquentar mais. Dependendo da pastilha que você coloca, você não vai ter a mesma aderência no disco, ou você vai gastar mais o disco, tá? Então vocês têm que tomar muito cuidado nessa troca. Eu vou te dar um exemplo. Eu coloquei uma pastilha mais macia que automaticamente ela freia mais e gasta mais, consequentemente. Eu gastei 85 reais trocado a traseira. Na dianteira dessa moto são 2 discos, tá? Ela freia mais, a pastilha demora mais por estar dividindo uma frenagem. Não dá pra ver. Por estar dividindo uma frenagem, mas automaticamente você vai gastar um pouco mais com as pastilhas dianteiras, que já são mais caras, e você vai comprar o dobro, tá? 2 jogos. Agora, como eu tava falando, você tem esse gasto com a pastilha. A pastilha já é um tipo de gasto que você vai ter de acordo com a sua frenagem, de acordo com o seu uso. O pneu é a mesma coisa. O pneu gira entre torno, o traseiro, o dianteiro, eu acho que é o mais barato. Gira em torno de 300 a 1.000 reais, tá? Então vai depender da marca, do tipo, do local que você vai andar com o veículo, qual tipo de pneu que você vai colocar, tá? Qual tipo de aderência, aí vem a marca. Tem marca que tem 3 tipos de pneus diferentes, que vai te trazer 3 valores diferentes e 3 qualidades diferentes, tá? Então, se eu fosse pensar em manutenção, o meu gasto, tem nem seta, né? O meu gasto, ele seria diluído em 10 meses, porque eu rodo 1.000 por mês. Agora, o meu gasto numa moto pequena, ele já é diluído mensalmente. Ele nem é diluído, né? Mensalmente, eu tenho uma manutenção que eu tenho que fazer no veículo. Entendeu? Então, dessa maneira, vamos supor que eu gaste, vai lá, numa CG, eu gaste por mês de óleo 20 reais, não, 25 com óleo e filtro. E eu gaste 380 em um ano. Na BMW, um ano não, 10 meses na BMW. 380. Vamos falar que eu vou fazer tudo fora da concessionária, tá? Então 25 para uma moto pequena e para uma moto grande eu vou gastar 250. Se você pensar ao longo de 10 meses, você está gastando a mesma coisa para as duas. Não mudou nada. Você analisar para pequena 25 durante 10 meses vai dar 250, para grande 250. O que vai mudar na manutenção de custo mais caro é pastilha, relação dessa moto é muito cara, tá? Ela já é cara por si só, deve ser uns 800 reais, mais ou menos. Que você tem a opção de colocar correia, que dura muito mais, dura cerca de 100 mil, que os caras estavam falando, que é a garantia que os caras dão, né? Então, quer dizer, muda totalmente. Então, essa análise que você tem que fazer quando você vai pegar a moto. Então, respondendo a pergunta do nosso amigo, sim, você consegue manter tranquilamente. O problema é esses valores a mais que podem aparecer. Mas se você conseguir se controlar de uma tal forma que você consiga deixar um dinheiro guardado para não precisar dividir no cartão, automaticamente você já consegue já manter a moto. Beleza? Então acho que é isso aí, galerinha. Um pouquinho de manutenção, de consumo aí hoje. Aqui tem um trânsito ainda até chegar na quebrada, mas é nóis, beleza? Aquele abraço!